Glória ao Senhor dos Exércitos. Esse louvor que ela encantou, a sua mesa cura, quando o Senhor estava me dizendo, porque ele está falando aquela música para mim. Então, aquela música ela me dizia alguma coisa. Aí eu peguei, nunca tinha visto, eu só ouvi uma vez na igreja, uma igreja que eu fui visitar, aí eu peguei, baixei no YouTube e comecei a ouvir. E esse louvor fala de uma pessoa que se dedicou muito à congregação. Muito, muito. Aí quando ela abriu mão de tudo aquilo e ficou dependente de Deus, ela entendeu que a mesa, quando Deus senta na mesa, porque a mesa fala de um altar, ele senta para curar. Para curar. Quando fala de família, carrega o nome da família, é a igreja. Que nós carregamos a família. Ela mais precisou e ela não achou. E aí eu comecei a pesquisar e disse, amém, Senhor. E Ele está falando para mim, você precisa se descansar para transformar, porque é eu que faço. E eu já que estou disso, eu vou largar o controle. Tome o controle. E assim o Senhor fez. Amém, igreja? Amém. Vamos aqui. Jeremias 18. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre a roda, como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com você como eu fiz com esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Primeira coisa que o Senhor manda é a gente se levantar. Isso fala que a gente está sentado, né? Na passividade, na zona de conforto, em algum lugar parado. Então, para eu poder descer na casa do oleiro, eu preciso sair desse lugar, eu preciso me levantar e descer. Às vezes eu andava em algumas igrejas e o povo dizia: desce, vaso, desce. Aí eu não entendia, meu Deus, esse negócio de desce, vaso. Desce, vaso, Deus quer falar com você, desce, desce. E aí o Senhor um dia falou comigo: ora, leia a minha palavra e me busca. E aí eu comecei a entender. Um dia eu tive um sonho com o Espírito Santo. Ele me levou num monte muito alto, me botou no pico do monte. E aí ele estava mais embaixo. Aí ele olhava para mim e dizia assim, ó, para descer. Aí eu me escorregava toda, como eu estava quase perto dele, descia mais rápido. Eu dizia: não vou não. Cheguei perto, eu não vou não. Ele me arrastava toda, porque o monte era muito alto. Como eu estava perto de chegar nele de novo, ele descia. Aí eu entendi que eu precisava descer. Aí eu acordei e digo: então eu vou descer. E para eu descer mais, porque quando eu chego perto do Senhor, o Senhor escorrega de uma rapidez, desce mais. Desce mais. E eu precisava descer. Descer buscando a Deus, descer com as minhas atitudes, descer buscando a presença, lendo a palavra, entendendo, vivendo os princípios do Senhor. Porque o Senhor, nós somos feitos de barro. O Senhor pegou a terra, manejou com a mão dele e fez o homem. E nós somos um barro na mão do oleiro. E precisamos hoje nos levantar e descer a casa do oleiro. E ele fala assim: desci a casa do oleiro e estava trabalhando sobre a roda. Aqui está falando que esse homem, ele desceu a casa do oleiro. Então, vocês vão descer, profético. Vocês vão descer, e quando você descer neste lugar, e cada um aqui tem um lugar que precisa descer, o Senhor vai mostrar em que área ele vai estar trabalhando. E você vai ver o Senhor movendo aquele barco, trabalhando naquele vaso. Foi quando eu vi a primeira vez que cheguei do paraíso, que eu cheguei, o voo atrasou, que eu cheguei, que eu botei a mão para orar. Eu estou vendo no altar um cabo de pedrinhas no chão. E ninguém via, só via aquele vaso quebrado. Eu disse: meu Deus,
Ninguém está vendo aquele vaso ali quebrado, não? E a pastora Ivete falando, eu gosto desse curso de intercessão. Aí Deus falou assim para mim, sou eu, estou lhe quebrando tudo. Aí tinha muita gente, sou eu, irmão, que comecei a gritar. Eu comecei a cair, rodar de um lado para o outro, gordinha como eu sou, e gritando, vai para cá. Aí veio uma intercessora me pegar, ela falou, não pegue ela, não deixe ela aí. Deus está quebrando ela toda. E eu vi o vaso quebrado, era eu mesmo. E eu fiquei lá gritando, todo mundo me olhando, só eu gritando. Eu digo, Jesus, eita glória. Mas começou o processo na minha vida, porque eu precisava ser quebrada para Deus fazer em mim um vaso novo. E o que é quebrantamento? É eu deixar as minhas vontades para viver a vontade de Deus. Eu abrir mão de mim para que Deus venha fazer o que Ele quer. Deus está fazendo um ato profético. A irmã vai dar a cada um de vocês aí um vaso de barro. Pode dar, minhas irmãs? Dentro desse vaso tem uma bolinha que é uma massa de argila. Você é um vaso. Tem até um vaso que quebrou no meio do caminho. Se você pegar esse vaso quebrado, já é meio caminho andado. Glória a Deus. Aí ele irmão, deixa eu ter 3 vasos aí quebrados, porque é profético. O vaso está aqui quebrado mesmo. Tá bom. Glória a Jesus. E aí você vai pegar esse vaso. O vaso é você. Pode olhar, gente. E o Senhor disse assim, casa de Israel, será que eu não posso fazer com você como eu fiz com esse olheiro? Aleluia! O vaso do olheiro, como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou em suas mãos e tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe parecia. Vamos ficar de pé, irmãos. A gente não vai demorar muito. Porque é você que vai trabalhar com o olheiro agora, porque o olheiro está aqui. Você sabe que o olheiro está aqui. Ele está aqui. E o olheiro já botou a mão em você. E foi por dentro. Ele não pegou no cabelo, na vestimenta, ele pegou por dentro. E quando ele pega por dentro, o negócio é bom, viu? Eu gosto quando Deus me aperta, sabia? É até estranho, mas não é porque eu ouço mais Deus, eu sinto mais o Senhor, Ele fala mais comigo. Eu gosto e eu sei porque Ele está trabalhando em alguma área. Eu disse, não, estamos na prova, mas o que Deus está fazendo é sobrenatural. É solta glória. Faltava 5 dias para o evento. O Senhor usou uma irmã e disse assim, olha, Deus mandou você não mais orar pedindo, agora só agradeça. E aí o pau quebrou mesmo, aí piorou tudo, a gente, glória a Deus. Cristina, aconteceu isso, eu digo, eita glória. Eu no ônibus rindo, olha irmã, aconteceu isso comigo, eu não sei o que eu vou, não, glória, glória. Eita Jesus, o pau está quebrando, mas o Senhor mandou eu dar glória. Olha eu aqui. Deus dá um comando, eu tenho que obedecer. Eu vivia na atividade, fazendo as coisas do meu jeito. Agora é o olheiro. É ele que manda. Aí meu marido, outro dia estava na fila da Vivo, tinha mais de 30 pessoas. Olha, senhor, o sistema parou. Parou o sistema, a senhora quer ficar aqui? Eu digo, porque é no mínimo 1 hora de se eu vou sair daqui agora. Não, você tem uma fé. Vou sair daqui agora, sou filha do rei. Cheguei cansada, eu vou sair daqui agora. Irmãs, um desistiu, outro desistiu, outro desistiu, outro... Fila, ficha 41, olha eu aqui. A gente tem que obedecer. E nas mínimas coisas ele faz. Aleluia! Olha para esse vaso aí. Quem pegou o vaso? Olha para o vaso. Cadê ele para cantar? Olha para o vaso. Esse vaso aí é você. Você é esse vaso. Tira a bolinha de dentro, bota a bolinha no cantinho. Eu só quero agora é o vaso. Glória a Deus.
Você é esse vaso. Eu aceito, Senhor. Pode cantar. Esse vaso aqui é você. Aleluia! Fale de Deus como está a sua vida. Tão bonitinho, né? Formoso, tudo jeitadinho. Esse é você. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reprovar. Você está assim? Vai falando com o Senhor. Aqui, como é que você está? Esse é você na sua mão. Na sua mão. Não pega na mão do Senhor. Mas você precisa pegar esse vaso, quebrar e colocar o outro vaso que você vai fazer na mão do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa que estamos assim bonitinho, ó, perfeito, redondinho, sem nenhuma rachadura, sem nenhum furo. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu. Precisamos, em nome de Jesus. Vai como Deus mudar a sua vida. Pergunte ao Senhor. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso escolhido. Me deixa puro. Vai falando, igreja. Vai. Eu separei esse vaso bonitinho. Mas o Senhor bem sabe como é que eu estou. O Senhor bem sabe como está a minha vida, como eu tenho vivido. E eu preciso ser transformado. Eu preciso ser diferente, Senhor. Você vai pegar esse vaso agora. Aleluia! Oh, aleluia! Não me deixe só, deixe você. Em nome de Jesus. Você vai pegar esse vaso agora. Eu vou pedir para a apóstola pegar minha mão. Ela está com uma dela na mão aqui, ó. Ela vai tocar o sofá e você vai quebrar. Você mesmo vai quebrar você. Você vai se quebrar. Para quebrar é quebrantar. Colocar na mão do Senhor tudo que você tem segurado. Amém? E quando o apóstolo começa a falar com o Senhor, que é profético, você quer ser transformado, precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Precisa ter um vaso novo. A minha vida começou a Deus trabalhar quando eu me permiti ser quebrada. Amém? A apóstola vai tocar. Obrigada. E você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero quebrar. Eu hoje abandono, eu largo, eu quebro tudo que eu segurei hoje. Agora, igreja, quebra teu vaso aí. Quebra esse vaso. Aleluia. Quebra esse vaso. Agora pega a bolinha. Pega a bolinha. E comece a fazer você um vaso. Comece a fazer este vaso. Você vai começar a moldar este vaso. Senhor, eu preciso tirar a mentira. Eu preciso tirar, Senhor, a prostituição, o engano, a inveja, a vergonha, o medo. Comece a moldar e falar para Deus. Aleluia. Vai falando com Deus. Vai falando, porque o olheiro está aqui. Esse vaso bonitinho precisa ser moldado. Comece a fazer o verdadeiro vaso. Vai falando com Deus. Como você está? Senhor, tira de mim o medo, a vergonha. Tira de mim a culpa. Tira de mim, Senhor, a prostituição, o desejo alheio.
rejeição, a carência, a necessidade de se sentir reconhecido, a necessidade de se sentir honrado. Se tiver pedrinha, ó, arranca as pedrinhas do meio e agila. Vaso não pode ter pedra. Por isso é que as imperfeições que, à medida que a massa está sendo moldada pela mão do oleiro, as imperfeições começam a aparecer. E entenda que o Senhor está falando. Tem pedrinhas, tem dureza dentro de você. Rigidez, autoritarismo, soberba. Autossuficiência, independência de Deus. O pior tipo de orgulho, o orgulho da santidade. Se sentir muito espiritual, muito ungido, muito especial. As imperfeições estão aparecendo no vaso. Quem dá forma para a massa é a glória do oleiro. Por isso o Senhor te trouxe para te dizer: deixa eu ou a minha glória dar a forma que eu quero que você tenha. A vida muitas das vezes te deu uma forma crítica, competitiva, moldou a sua personalidade diferente da natureza de Cristo. Mas o Senhor está dizendo: eu te trouxe para você entender que as dores, os traumas, os abusos, as humilhações, os desprezos que você tem vivido